Fala, meus filhos! Muito bem-vindos mais uma vez aqui a mais um vídeo do canal. Obrigado, como sempre, pela sua audiência e pelo seu tempo, tá? Hoje eu quero trazer aqui algumas reflexões, porque na trajetória do desenvolvedor, a partir do momento que a gente se torna desenvolvedor sênior, a gente que quer continuar evoluindo e se desenvolvendo precisa tomar uma decisão, né? Para qual caminho seguir. Então, no vídeo de hoje, eu quero te trazer aqui algumas informações para você ter clareza a respeito de qual dos cargos, né, de líder técnico, ou de arquiteto, ou de especialista, qual caminho que você deseja seguir, qual que faz mais sentido para você, dadas as especificações de cada um desses cargos, assim como salários, como desafios, como vantagens e tudo que está relacionado ali a cada uma dessas posições. Então, no vídeo de hoje, espero que possa trazer essa clareza para você tomar a melhor decisão quando você chegar nesse momento da sua carreira, tá legal? Então, vamos lá para o vídeo. Em primeiro lugar, vou começar falando do líder técnico, tá? O líder técnico, ele é a pessoa que exerce uma função de supervisão. Ele tem uma responsabilidade de supervisão dentro do time de desenvolvimento. Então, ele é aquela pessoa que tem a missão de garantir que seja cumprido o plano que foi realizado para aquela determinada solução. Esse plano pode ter vindo da área comercial, pode ter vindo de um arquiteto, né? Mas é a pessoa que realmente está ali no campo de batalha junto com o time de desenvolvimento e fazendo com que as coisas aconteçam, amarrando todas as pontas, não deixando passar nenhuma das etapas de desenvolvimento. Então, por isso, ele precisa ter um perfil muito analítico e executor e para conseguir, de fato, amarrar se realmente a parte de DevOps está sendo implementado direito, se a parte de segurança, se a parte de desenvolvimento, os componentes eles estão conversando como deveriam. Ele é vou dizer assim, um engenheiro de software ali a nível mais macro que está cuidando tanto das pessoas para que o desenvolvimento seja realizado da forma correta, como também ele está olhando em uma visão macro para o plano do produto, né? Então, é uma pessoa muito que faz essa interface aqui entre a equipe de fato de desenvolvimento, time de desenvolvedores, e o plano que foi traçado para que aquela coisa seja cumprida, tá bom? Agora, falando das responsabilidades associadas a essa função, esse líder técnico ele tem um papel muito de mentor, né, dos próprios desenvolvedores. Em muitas empresas, eles são os líderes direto dos desenvolvedores, né? Eles acabam atuando na mentoria de carreira dessas pessoas, desses devs, ajudando eles na sua evolução técnica, quanto na sua evolução de carreira em si, de soft skills e todos os aspectos que são diretamente relacionados à evolução das pessoas ali do time de desenvolvimento. Ele ajuda muito no dia a dia ali em tomada de decisão técnica. Muitas vezes é necessário tomar ali no dia a dia do desenvolvimento por conta de algum detalhe que foi deixado passar no plano, que foi passado pelo arquiteto, que foi passado pelo comercial, essa é a pessoa que ajuda ali na implementação dessas coisas. Ele resolve impedimentos técnicos. O líder técnico tem a responsabilidade também de conseguir fazer o time ultrapassar algumas barreiras técnicas que podem acontecer ali durante o desenvolvimento, algumas coisas mais complexas que precisam ser desenvolvidas. Às vezes a equipe, o time não tem o know-how, então o líder técnico vai guia como alcançar aquele objetivo, como resolver aquele problema, ou às vezes ele mesmo põe a mão na massa e resolve. Eu diria que é um papel aqui de 50% gestão de pessoas e 50% mão na massa mesmo, a mão na massa mais técnica, ali codando junto com os desenvolvedores para garantir que todo aquele plano seja cumprido, tá bom? Então essas são as principais definições e responsabilidades aqui desse cargo de líder técnico. Agora falando dos desafios, né? Os desafios que essa posição de líder técnico enfrenta, geralmente por ser uma pessoa que veio de uma área de desenvolvimento, que foi crescendo ali na carreira de desenvolvedor, né? Tem um background forte de desenvolvimento, essa pessoa geralmente não está preparada para fazer justamente aqueles primeiros 50%, que é a parte de gestão de pessoas. Então, ele precisa conseguir desenvolver essa parte de fato de conseguir ler as pessoas, de conseguir entender o momento de vida de cada um, se as pessoas estão passando por problemas, ou se elas estão tendo alguma dificuldade técnica, ou se elas precisam de apoio com alguma coisa, né? Às vezes a pessoa está mal-humorada, aconteceu alguma coisa em casa, ela precisa ter uma leitura
mais de pessoas, precisa ter uma leitura se aquele profissional que está no teu time, ele é a pessoa adequada para fazer aquela atividade que você precisa que seja feita. Então, é uma pessoa que precisa ter essa noção de alocação de recursos, né? De alocação de profissionais nas demandas corretas. Então, isso tudo é um dos desafios que o líder técnico ali ele vai enfrentar, justamente nessa questão de gerenciamento de pessoas. Ele precisa dar feedbacks constantes. Não dá para ficar sempre levando ali na barriga, querendo cobrar, empurrando com a barriga e querendo cobrar resultados das pessoas sem entender de fato o que está acontecendo. Então, precisa ter muito esse feeling de agir de fato como um mentor, de cuidar das pessoas e de estar junto com o time para criar esse elo de confiança e você construir um time eficaz, eficiente, porque você vai ser a referência daquelas pessoas da sua equipe ali naquele momento. Outro desafio muito grande para quando você faz essa transição de líder técnico é justamente a sua gestão de tempo. Muitas vezes você vai estar cuidando de mais de uma equipe e às vezes como desenvolvedor a gente está preso ali em um projeto e esse projeto tem as suas agendas de acompanhamento normal, mas é um pouco mais espaçado, elas são menores. Você acaba conseguindo ter mais tempo de foco. Quando você vai para uma posição de líder técnico e principalmente quando você está cuidando de mais de uma equipe, você vai ter que fazer essas agendas, essa gestão de tempo ali, de reuniões estratégicas, reuniões de negócio, de entendimento do produto, de alinhamento com o time de arquitetura, ou com o time comercial, ou com o cliente. Mas você vai precisar fazer isso de forma que não deixe nenhuma dessas petecas caírem, né? Digamos assim. Você vai precisar gerenciar vários pratinhos e, além disso, ter que dar foco e dar atenção para a sua equipe. Então, a gestão de tempo é crucial aqui para quando você assume um cargo de liderança técnica. Você vai ter que se desdobrar ali entre essa parte de gestão, entre cuidar das pessoas, cuidar das agendas e não deixar essas coisas caírem. Você precisa ser muito realista também nesse momento. E às vezes você tem que conseguir saber dizer não para algumas coisas que são solicitadas, para justamente você não começar a deixar todas essas coisas que você está gerenciando saírem do trilho, né? Saírem do eixo. Esse é o ponto. Tá? Então, precisa ter muita atenção nessa questão de gerenciamento de tempo. O líder técnico precisa ser a pessoa que tem essa organização, essa gestão de tempo, para justamente também conseguir orientar o seu time a ter a mesma postura e a mesma atitude, tá? E se você quiser saber mais a respeito disso, eu tenho um vídeo aqui no canal justamente falando a respeito de como você gerenciar melhor seu tempo, se tornar mais organizado e produtivo. Até recomendo você assistir caso não tenha assistido ainda e compartilhar com a sua equipe se você já é líder técnico ou está pensando em se tornar um líder técnico um dia, tá? O terceiro desafio que eu quero listar aqui para vocês nessa posição de líder técnico é relacionado ao gerenciamento de expectativas. Uma vez que você passa por uma função de supervisão, você acaba assumindo cada vez mais a responsabilidade de gerenciar expectativas de pessoas diferentes. O líder técnico, ele geralmente ele é um braço direito ou de um product owner, de alguém ali mais de negócio que passa as demandas para serem executadas ali, de algum gerente de tecnologia, de algum coordenador. Então, ele geralmente é um braço direito de alguém que está acima, né? De um cargo de gerência que está geralmente acima. Além de gerenciar a expectativa desse seu líder, você também muitas vezes tem que gerenciar a expectativa do seu desenvolvedor, gerenciar a expectativa do seu cliente, às vezes de algum diretor aí que tiver algum contato direto com você. Então, tem várias coisas que você vai precisar ficar gerenciando de expectativas das pessoas. E o gerenciamento de expectativas é uma das atividades mais importantes para garantir o sucesso do seu projeto. Muitas vezes os projetos falham e eu me arrisco a dizer aqui que talvez seja a maior causa de falha de problemas no projeto são problemas de comunicação. E a expectativa justamente está dentro desses problemas de comunicação. Então vamos supor que você tem um desenvolvedor João lá na sua equipe, você combinou com o desenvolvedor ali, João, e ele te falou que ia entregar a atividade que está alocada ali para ele em 3 dias. Só que no segundo dia ali que ele está executando a atividade, alguém da família dele faleceu e o João não vai conseguir atuar mais naquela atividade para te entregar no terceiro dia. E aí? E essa atividade está combinada com o cliente, né? Você passou aquele prazo de 3 dias para o teu cliente. Como é que você faz? O que você tem que fazer nesse caso? Ou, da mesma forma, se uma atividade está atribuída a você, você está atuando em mais de um projeto e você combinou com o seu Scrum Master ali que você ia entregar na quinta-feira a atividade ali daquele projeto, mas no dia anterior, por exemplo, algum projeto de outro cliente que você estava cuidando teve um problema em produção, você precisou parar tudo para fazer a solução ali daquele problema em produção. Mais uma vez, tudo isso
são situações que podem acontecer e vão acontecer eventualmente aí no dia a dia do líder técnico. O líder técnico precisa saber levantar a mão na hora que esses problemas acontecem para gerenciar de fato a expectativa desses usuários, dessas pessoas que estão interessadas naquele combinado que você fez. Para fazer essa comunicação, muitas vezes você já precisa trazer um plano de ação, uma solução para aquilo, né? Não simplesmente falar que não vai conseguir entregar, que teve um problema. O ideal é você alinhar essa expectativa já com um plano de solução. Aí você vai, além de demonstrar que você está com domínio sobre aquela situação, por mais que uma situação ruim tenha acontecido, você está comunicando o cliente ou a pessoa interessada previamente e já está traçando um plano de ação para resolver aquilo, né? Então, amarrando essas duas coisas, você vai conseguir cada vez mais melhorar a sua imagem aí e se tornar um líder técnico cada vez mais eficiente. Então, essas são algumas coisas, alguns dos desafios associados aqui à posição de líder técnico. Então, se você está buscando, se você deseja ir para uma linha de liderança técnica após se formar aí como desenvolvedor sênior, espero que até aqui essas informações que eu te trouxe possam te dar um pouco mais de segurança e também noção se realmente é isso que você espera ou não. Tá? O segundo cargo aqui que eu quero trazer é justamente o cargo de especialista. Essa, por definição, é uma posição que está associada àquela pessoa que domina e conhece profundamente determinado assunto, que precisa consultar pouquíssimo a documentação ali da ferramenta, da linguagem, da tecnologia que esse especialista domina para conseguir implementar soluções para os clientes. Então é uma pessoa que faz acontecer, sabe tomar decisões muito rápidas ali a respeito daquele assunto. Ele é geralmente o artilheiro do time, né? A pessoa que tem ali aquele destaque de ser a referência. Você lembra daquela tecnologia, daquele assunto, você lembra diretamente daquela pessoa. Então o especialista ele tem muito dessa característica de ser um cara muito técnico e muito forte em um determinado conhecimento. Isso não quer dizer que o especialista ele conheça somente de uma coisa, tá? Ele pode ter conhecimentos paralelos ali, conhecimentos satélites a respeito daquele assunto, mas o seu reconhecimento ele vem exclusivamente daquele ponto que ele se intitula, né, como especialista de fato. E ele acaba tendo essa posição de artilheiro ali da equipe, de ser a pessoa realmente de destaque que tem capacidade de tomar decisões rápidas ali a respeito de um assunto, ponderar pontos, saber onde aplicar uma determinada configuração, aplicação ou desenvolvimento de uma forma usando aquela ferramenta ou não, para que aquela ferramenta é melhor, para que aquela ferramenta não serve. Ele sabe ponderar todos esses assuntos e ele guia o time nesse quesito. Então, falando das responsabilidades do especialista, é justamente a primeira de todas, é ele participar de decisões estratégicas a respeito de soluções. Então, ele tem um papel ali de tentar diminuir cada vez mais as hipóteses e as dúvidas que surgem em um momento de brainstorming, de decisões, em um momento de planejamento. Se você está pensando em planejar e desenvolver alguma coisa usando aquela ferramenta ou tecnologia que aquele especialista domina, o especialista é aquela pessoa que participa dessas reuniões estratégicas, ponderando se faz sentido o uso daquela ferramenta ou não, tirando hipóteses, fazendo que o caminho, né, que o mapa que a gente precisa prosseguir para alcançar aquele objetivo, ele seja com menos variáveis, né? Ele reduz as variáveis ali que podem acontecer no meio do caminho, porque ele já vai tentar estreitar ali o mapa para ser algo muito mais assertivo, muito mais eficiente e eficaz. Então a gente pode pensar aqui como, por exemplo, a medicina, né? A medicina é muito focada aqui no termo de especialidade. Por mais que eles tenham uma formação básica, se você quer fazer uma cirurgia no seu olho, você não vai procurar um podólogo, né? Por mais que o podólogo tenha uma noção de como que funciona toda a parte ocular, você não vai buscar um podólogo para fazer uma cirurgia no seu olho. Da mesma forma que você não vai procurar um oftalmologista para fazer uma cirurgia no seu pé. Então é algo que realmente fica claro assim a especialidade, o que cada um sabe fazer. Quando o assunto vai ser relacionado ali à cirurgia ocular, o oftalmo ele vai saber ali quais são os caminhos, como que tem que ser feito, qual é o procedimento, como que é o tratamento daquilo, ele sabe dar todas as instruções pré e pós execução ali do procedimento para que o seu paciente ali, no caso, tenha uma melhor recuperação, que ele consiga alcançar o seu objetivo ali de enxergar melhor, esse tipo de coisa. Trazendo para o mundo do desenvolvimento é do mesmo jeito. Então você
o especialista é essa pessoa que conhece, domina muito bem aquele assunto, retira as variáveis, sabe passar para o paciente ali, sabe passar para a equipe todas as instruções para tanto de planejamento quanto pós-implementação, né, de como tem que ser feito, buscando reduzir os erros, os problemas que podem ser causados futuramente, esse tipo de coisa, tá? Além disso, o especialista ele também auxilia na redução dos custos e oportunidades da empresa, né? Então vamos supor, quem que tem mais chance de fazer um gol em uma partida de futebol? O zagueiro ou o atacante? Geralmente é o atacante, né? Porque ele está especializado naquela função, ele tem a missão de realmente fazer o gol. O zagueiro ele pode até fazer gol, ele sabe fazer gol, mas ele não treina para aquilo, ele treina para defender ali a equipe. Então, se o zagueiro ficar tentando virar atacante, ele pode até conseguir. Porém, qual que vai ser o custo para treinar esse zagueiro para que ele se desenvolva bem como atacante? Às vezes não compensa para a equipe ali, para o time, por exemplo, treinar esse zagueiro ali, investir tanto dinheiro para treinar esse zagueiro, já que ele já tem um atacante que já vem formado, já sabe fazer isso. Então, a ideia das empresas de atuarem com especialista é justamente ele reduzir esse custo de oportunidade. As empresas terem um retorno sobre o investimento ali que ele é destinado àquele especialista, que traga benefício para a empresa. Então, às vezes, por exemplo, você quer implantar um projeto, você tem um time mais generalista na sua empresa. Você pode até treinar o teu time mais generalista para dominar aquela ferramenta, aquele assunto, porém você vai ter um custo de treinamento, de evolução daquele time e tudo mais. Se você traz um especialista de fora, esse custo pode ser até um pouco mais elevado no curto prazo, porém esse especialista vai te entregar muito mais rápido aquele produto que teu time demoraria um pouco mais para fazer. Então o especialista ele tem essa missão também de reduzir esse custo de oportunidade das empresas, né? Às vezes ele geralmente tem, de fato, uma remuneração mais elevada, né? Eles geralmente são bem valorizados no mercado, assim como alguns generalistas também, a gente pode até falar sobre isso em outro tópico, mas ele tem que ter muito esse olhar de reduzir o custo de oportunidade da empresa, né? De conseguir entregar com maior velocidade, de conseguir entregar com maior estabilidade, expertise, tá? Então o especialista ele tem um pouco dessas características. Agora falando a respeito dos desafios relacionados aqui à carreira de especialista. Um especialista, ele geralmente é um cara que tem um hard skill muito forte, ele tem um conhecimento técnico profundo e ele domina muito daquele assunto. A principal dificuldade aqui pode ser justamente ele conseguir transportar esse conhecimento para fora da sua cabeça, né? Para fora do seu interior. Ou seja, ele conseguir explicar sobre determinado assunto, defender pontos de vista, vender a sua ideia, a sua participação, a sua solução para outras pessoas, por não saber explicar, por não saber se comunicar direito, por está muito ligado ali ao lado técnico e não ter se preocupado ali com o desenvolvimento do lado pessoal, do lado de comunicação, isso pode ser uma grande barreira, um desafio para os especialistas. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado aí se você deseja ir para uma posição de especialista para que você tenha mais chances de sucesso de fato na sua carreira. Outro desafio que precisa ser gerenciado pelos especialistas é a relação entre ficar atento ao que está acontecendo no mercado, tá? Por você ser alguém que vai ser muito técnico em um determinado assunto, vai ter um conhecimento profundo ali sobre determinada ferramenta, você precisa ficar atento no mercado se essa ferramenta está tendo atualização, se ela está sendo utilizada pelas empresas, se tem projeções futuras de continuidade de uso daquela ferramenta, para você não acabar se tornando obsoleto, né? Porque se você ficar investindo em uma tecnologia, uma ferramenta que, vamos supor, está em um hype em um determinado momento, mas depois acaba deixando de ser utilizada em um futuro próximo aí, você vai acabar se tornando obsoleto e perdendo bastante o seu valor de mercado. Então vamos pensar no caso das telefonistas de central que tinha anteriormente, né? Elas eram especializadas naquele assunto, lá ficava recebendo ligação e tal. Depois com a evolução da tecnologia, essa é uma profissão que deixou de existir, tá? Então isso acabou desvalorizando bastante esse tipo de profissão. Ou por outro lado, vamos pensar nos programadores de COBOL. Por mais que existam empresas que ainda utilizem COBOL no seu dia a dia hoje, é muito mais raro, é muito mais difícil de você achar profissionais que conheçam dessa determinada tecnologia. As pessoas mais novas, principalmente, não estão tão interessadas assim em aprender COBOL. Então, o que isso causa? Por mais que você se torne uma pessoa rara no mercado, você tem o seu valor hora, né, o teu salário ali mais alto, porque justamente a oferta de profissionais COBOL é menor,
Porém, por outro lado, você acaba suportando uma grande responsabilidade, porque você vai ser uma das poucas pessoas que tem domínio sobre determinado assunto. Então, você vai acabar sendo um ponto central ali, um ponto crítico para as empresas. As empresas não querem isso. E isso também pode acabar tendo um outro peso na sua vida pessoal, porque você pode não ter horário para trabalhar, dependendo do contrato aí, ficar de suporte de plantão todos os dias. Então, pode acabar tendo um lado negativo na sua vida também por esse tipo de coisa. Então, é sempre bom balancear se aquela tecnologia, a ferramenta que você está se especializando, ela de fato tem projeções futuras, tem previsão de continuar atualizando, de continuar tendo projetos, de continuar se valorizando para você não acabar se tornando obsoleto, ou então ficar se tornando, ou então se tornar ali a única pessoa que conhece daquela ferramenta ali no planeta. Você pode realmente conseguir muito dinheiro com isso, mas em algum momento vai acabar sendo substituído. A partir do momento que a oferta é pouco para uma determinada demanda, as empresas vão acabar substituindo aquela tecnologia, aquela ferramenta, para conseguir reduzir justamente o seu custo, né? Então, lembra que o especialista ele precisa sempre reduzir o custo de oportunidade da empresa. Então, em algum momento, essa curva se inverte. E o terceiro desafio que eu quero destacar aqui para os especialistas é justamente quando algum projeto, né, ele sai da sua zona de conforto, principalmente no mundo moderno, que a gente tem projetos que envolvem múltiplas disciplinas, né, múltiplas profissões diferentes, você precisa conectar várias peças ali para conseguir entregar algum projeto, várias pessoas diferentes. O especialista ele acaba dependendo bastante de muita gente, né? Por ele conhecer ali só sobre determinada parte do projeto, sobre determinado assunto, isso pode ser um desafio para ele por ter muita dependência ali de várias outras pessoas e ele não conseguir, talvez, trazer ali com a velocidade que ele deseja, muitas vezes, chegar a algum resultado, alguma solução que ele está almejando, por conta do seu leque de conhecimento ser mais restrito ali a um determinado assunto, tá? Então, esse pode ser também um desafio aí para quem gostaria de atuar como especialista. Em último caso agora, a gente vai falar sobre os arquitetos de solução, tá? Não um arquiteto de software, a gente vai falar hoje sobre arquiteto de solução. O arquiteto de solução, geralmente é aquela pessoa responsável por estruturar toda aquela cadeia de solução de uma determinada necessidade. Então, a pessoa responsável por montar ali todo aquele mosaico, todo encaixando todas as peças e criando de fato ali uma estrutura que permita resolver uma necessidade de negócio, uma solução do mercado, um determinado requisito técnico. Então, a pessoa que é responsável por produzir ali uma solução viável para um determinado problema. E, resumidamente é isso. Então, só reforçando, a principal responsabilidade, de fato, deste profissional é justamente conseguir traduzir esses requisitos do negócio, respeitando o time ali que precisa ser entregue aquela solução, respeitando as restrições de recurso que ele tem, as restrições de equipe, as restrições técnicas, funcionais, tá? É uma pessoa que pode agir tanto de um lado comercial quanto de um lado mais corporativo. Então, a gente tem arquitetos que agem mais de um lado auxiliando na parte de vendas técnicas, ou outros arquitetos que atuam realmente na parte de construção de soluções para produtos internos da empresa. Então, aqui é um pouco das características que essa pessoa ela acaba tendo, né? Então, a responsabilidade principal de construir, de tornar viável aquela demanda, aquela necessidade que o cliente tem com todo o leque de conhecimento que ele precisa adquirir. Essa pessoa tem que ter esse leque grande de conhecimento para conseguir, de fato, navegar e surfar aqui esses diferentes mercados, principalmente se ela trabalha de um lado mais comercial ou se ela trabalha mais para um lado de produto, ela precisa dominar muito bem as tecnologias e o mercado que ela está inserido, né, para conseguir trazer as soluções ali que se conectam melhor ali para o seu segmento. Como resultado disso, como resultado do seu trabalho, essa é a pessoa que geralmente entrega aquele plano de solução que vai ser aplicado lá pelo líder técnico, né? E muitas empresas têm essa conexão entre o arquiteto e o líder técnico. Às vezes até os especialistas aqui estão envolvidos também numa linha de seguir um plano que o arquiteto fez, né? Porque o arquiteto é a pessoa que tem uma visão mais ampla, é uma pessoa que está muito mais conectado com o negócio e um pouco menos com o lado técnico, né? Colocando numa balança aqui, eu diria que entre 60% e 70% do lado negócio
e 30, 40% do lado técnico. Essa pessoa precisa ter bastante conhecimento técnico, mas no teu dia a dia você não vai estar trabalhando tanto com implementação, você vai estar trabalhando mais com POCs, né, com desenho de solução, com testes de alguma ferramenta ou outra, com validação de hipóteses de negócio, esse tipo de coisa. E é uma pessoa que precisa conhecer muito bem o business, né, o negócio que ela está inserido, para que não aplique simplesmente tecnologia por tecnologia, porque está no hype, esse tipo de coisa. Então, é uma pessoa que precisa ser muito realista, muito pé no chão aqui na hora de tomar essas decisões. É a pessoa que geralmente norteia um time de desenvolvimento, que toma decisões técnicas, que orienta qual caminho que tem que seguir, tá? As escolhas tecnológicas geralmente passam pela mão do arquiteto. O arquiteto é aquela pessoa que define qual o padrão que a empresa vai seguir. Se a gente vai usar tecnologia A, tecnologia B, se vai usar o método A ou B, é a pessoa que precisa trabalhar bastante com documentação também de muitas coisas. Ele precisa deixar tudo muito bem registrado, todas as diretrizes que a equipe precisa seguir, que a empresa precisa seguir, documentar muito bem fluxos, né? A pessoa que vai trabalhar muito uma parte visual para tentar traduzir aquela solicitação, aquelas demandas que ele vai entregar, tanto para o time de desenvolvimento quanto para o time de negócios. Então, a pessoa precisa ter essa fluidez na hora de fazer esse tipo de entrega do seu trabalho, tá? Uma outra responsabilidade aqui para sua função é de fato acompanhar se aquilo que ele desenhou ele está sendo cumprido. Não adianta você simplesmente entregar um desenho, uma proposta de solução e você não acompanhar se a equipe de desenvolvimento está de fato implementando e entregando aquilo que você imaginou. O arquiteto precisa estar muito próximo dessas pessoas técnicas, né? Do líder técnico, do engenheiro sênior ali, do engenheiro de software que vai desenvolver aquela solução para garantir que aquele plano que ele fez para atender aqueles requisitos de negócio, requisitos funcionais e não funcionais, sejam cumpridos de acordo com o plano que ele desenhou. Então, toda a evolução, toda o acompanhamento de entregas, de reviews, de implementação, às vezes analisar o código, ver se a ferramenta foi aplicada da maneira correta, se a tecnologia foi aplicada da maneira correta, se a conexão está correta, se está cumprindo os requisitos de segurança. Essa pessoa, o arquiteto, ele tem que ter essa responsabilidade de estar próximo ali junto desse time de desenvolvimento para garantir que essas coisas estejam funcionando. No time de DevOps também, ele precisa ver se a infraestrutura está provisionada da maneira correta, né? Se a operação ali, se a hora de fazer o deploy, né, está indo para o ambiente correto, está com os requisitos de segurança. Tudo isso precisa estar ali no contexto, né, no ciclo de vida ali das responsabilidades do arquiteto. Então, tanto o desenho de solução, falar com negócios, falar com time de engenharia, tudo isso precisa estar na linha aí no pensamento do arquiteto de soluções, tá? Aí, como eu falei, às vezes o arquiteto, principalmente em consultorias ou fábricas de software, ele atua bastante do lado comercial, ele atua fazendo vendas técnicas. Para ele conseguir fazer essas vendas técnicas, ele precisa dominar muito bem as técnicas de levantamento de requisitos. Então, além dele conseguir ter uma boa comunicação, falar com diferentes tipos de pessoas, dominar muito bem a parte de negócios mesmo, do business, dominar a parte técnica, ele precisa conseguir extrair requisitos de diferentes tipos de cliente, diferentes tipos de negócio. Ele precisa estar antenado com esse tipo de coisa, ele precisa conhecer técnicas para conseguir extrair informação dos usuários para que o desenho de solução que ele desenvolva realmente seja viável, seja realista e atenda aquela necessidade do cliente. Muitas vezes, por você estar vendendo um projeto de software, aquela primeira reunião que você capta ali as informações do cliente, ela é determinante para o sucesso ou não do projeto. Se o arquiteto captou informação aqui que não é exatamente aquilo que o cliente precisa, todo o projeto pode ir por água abaixo. Então é muito relevante aqui, é muito crítico esse ponto do arquiteto que trabalha mais do lado de vendas técnicas, saiba utilizar técnicas ali de levantamento de requisitos, de entendimento de demanda, tá? Agora, quando o arquiteto ele trabalha mais de um lado corporativo, de um lado interno, ele precisa desenvolver ainda mais a sua diplomacia, digamos assim, a sua capacidade de conseguir lidar ali com diferentes áreas, de conseguir lidar com diferentes tipos de pessoas. E, em alguns casos, até algumas demandas dos produtos, elas vêm direto do arquiteto, porque o arquiteto identificou ali que tem alguma oportunidade de melhoria, de coisa que pode trazer algum ganho para o negócio, para a empresa, e ele precisa conseguir vender esse projeto internamente. Precisa vender ali para o seu gestor, precisa vender para a direção, precisa convencer as pessoas que aquele projeto, que aquilo que ele está imaginando, vai realmente trazer um ganho significativo para a empresa. Então, por isso que essa pessoa precisa ser também muito diplomática para conseguir navegar aqui entre as diferentes pessoas, diferentes áreas e entregar ali
e conseguir implantar as suas ideias, né? Então, esse é um dos desafios também que engloba aqui o mundo do arquiteto. Todas essas posições, elas ganham muito bem, tá? Então, pegando aqui uma média de São Paulo, para quem trabalha como PJ, por exemplo, elas ficam ali em torno de 15 até 30 mil, dependendo da empresa ali, você pode chegar a ganhar como tanto líder técnico, como especialista, ou como um arquiteto de solução. Por quê? Depende do nível de maturidade, de senioridade, o tamanho da empresa, mas são profissões muito bem remuneradas, então elas conseguem ali agregar bastante valor, são de extrema importância para as empresas, e quanto mais valor você agrega, mais você vai ser remunerado nesse aspecto. Cada uma delas tem as suas especialidades, elas são muitas vezes complementares e dependendo do nível da empresa que você vai trabalhar, ela pode ter até as 3 funções, ou às vezes vai ter uma. Às vezes até um líder técnico, ele vai agir como arquiteto de solução em algumas situações, ou às vezes o arquiteto é que vai ditar ali as regras e às vezes vai botar a mão na massa também para implementar, na falta de um líder técnico. O especialista vai ser chamado ali, mas ele também vai ajudar numa definição de arquitetura. Então essas coisas às vezes elas podem até flertar, digamos assim, entre umas e outras, porém elas são funções aqui muito valorizadas e que podem ser um passo além aí depois que você se tornou um desenvolvedor sênior, tá? Eu espero que com essas dicas de hoje você tenha um pouco mais de clareza de qual é a necessidade, qual é a função de cada um. Isso possa te ajudar a tomar as melhores decisões aí na sua carreira de desenvolvedor, tá bom? Eu agradeço demais a sua audiência, espero que se esse conteúdo tem sido bom para você, que você siga, que você compartilhe com seus amigos e não deixe de comentar, tá bom? Sobre qualquer aspecto aí que você tenha achado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.